No outono de 1940, a Érica fez sua entrada na estação de Hendaye, localizada em Leibort, território do País Basco francês, bem na fronteira que separa a Espanha da França. A bordo viajava, desvelado e visivelmente inquieto, Adolf Hitler. Francisco Franco, caudilho da Espanha, deveria estar esperando por ele na estação. No entanto, o comboio no qual viajavam o ditador espanhol e seus colaboradores chegou com 8 minutos de atraso, devido aparentemente ao péssimo estado das linhas ferroviárias, que haviam sido destruídas durante a Guerra Civil Espanhola. Quando Franco desceu do vagão em que viajava junto com Ramon Serrano Suñer, ministro das Relações Exteriores, Hitler e Joachim von Ribbentrop, ministro das Relações Exteriores da Alemanha nazista, o aguardavam, ansiosos, ao pé da escada. Após as apresentações de praxe realizadas pelo embaixador alemão na Espanha, Barão Eberhard von Stocher, ambos os líderes procederam a saudar as tropas que estavam ordenadamente formadas ao longo da plataforma. A reunião ocorreu no vagão de Hitler e não contou com a presença do embaixador espanhol na Alemanha, Eugênio Espinosa de Los Monteiros, nem do embaixador alemão. No escuro e velho vagão estavam apenas Franco, Hitler, von Ribbentrop, Serrano Suñer e 2 intérpretes. O objetivo da reunião era bem conhecido por todos. Hitler pretendia reforçar as fileiras da Wehrmacht com as tropas espanholas para derrotar as forças aliadas em Gibraltar, enviá-las depois ao norte da África para expulsar os britânicos da Líbia e facilitar assim a ocupação do Egito. Franco, por sua vez, havia recebido antes do encontro certa pressão de seus ministros, que lhe aconselharam a se aliar com o que acreditavam ser, sem dúvida, a potência vencedora da guerra. Essa aliança, asseguravam, poderia trazer à Espanha grandes compensações, tanto econômicas quanto territoriais. No entanto, o ditador espanhol não estava tão seguro disso. Afinal, a brutal ofensiva alemã contra a Polônia, com a qual Hitler havia iniciado a Segunda Guerra Mundial, havia ocorrido apenas 6 meses após o fim da Guerra Civil Espanhola. Franco governava, depois de 3 longos anos de conflito, uma nação em ruínas. Após assumir o poder, o general espanhol teve que enfrentar uma decisão difícil. Poderia colaborar com a Alemanha nazista e a Itália fascista, que o ajudaram a vencer a guerra, apoiar os aliados ou manter a neutralidade, a mesma postura que a Espanha havia adotado durante a Primeira Guerra Mundial. Franco, obstinado e sereno, decidiu ignorar a opinião de seus ministros e manter-se neutro. Sua opinião era que o país não estava preparado econômica nem militarmente para entrar na guerra. Hitler era astuto. Sabia que impor-se a Franco não era a melhor opção, então decidiu persuadi-lo. Falou repetidamente sobre a força das tropas espanholas e os enormes benefícios que sua ajuda traria ao país e ao continente. O general espanhol não se deixou seduzir e decidiu pedir algo em troca de sua entrada no conflito. O preço estipulado, no entanto, era alto demais. Franco exigiu a devolução de Gibraltar após a derrota do Reino Unido, a cessão do Marrocos francês e de parte da Argélia francesa à Espanha, além da entrega dos Camarões franceses, que seriam unidos à colônia espanhola da Guiné, além do envio de grandes quantidades de suprimentos para amenizar a situação econômica e militar da Espanha. Hitler não estava disposto a ceder às exigências de Franco e indicou que não poderia negociar a entrega de nenhum território até que se reunisse com o general Pétain, líder da França de Vichy, no dia seguinte. Franco, imperturbável, disse que compreendia perfeitamente e que não tinha intenção de fazer nada que pudesse prejudicar a reunião do Führer com o general francês. A reunião, que já durava mais de 7 horas, chegou a um impasse. Franco adotou uma postura colaborativa ao mesmo tempo em que se recusava a permitir que o exército alemão estabelecesse bases em território espanhol, o que facilitaria o acesso a Gibraltar, controlada pelas forças britânicas. Para o general espanhol, isso era, afinal, o mais lógico, já que a Alemanha não podia considerar nenhuma de suas exigências. Franco sabia que suas demandas eram impossíveis de atender, e foi o próprio Hitler quem lhe deu os argumentos necessários para não se comprometer a entrar no conflito naquele momento. Após a reunião, Serrano Suñer se encontrou em privado com von Ribbentrop e ambos decidiram elaborar um protocolo secreto no qual Franco se comprometia a entrar na guerra em uma data que ele próprio determinaria
e no qual Hitler deixava registrada uma vaga promessa sobre Gibraltar. 3 cópias do protocolo chegaram secretamente a Madrid no dia 9 de novembro e foram assinadas por Serrano Suñer. Joseph Goebbels escreveu em seu diário: "O Führer não tem uma boa opinião sobre a Espanha e Franco. Muito barulho por nada. Nada sólido. De qualquer forma, eles não estão absolutamente preparados para a guerra. São fidalgos de um império que já não existe." Finalmente, o acordo entre ambos nunca se concretizou e a Espanha jamais participou da Segunda Guerra Mundial. A verdade é que a postura de Franco e seu governo mudou com o passar do tempo, atrelada indefectivelmente ao desenrolar da guerra, embora sempre mantendo uma ambígua neutralidade que, em última análise, era benéfica para seus interesses. Quando tudo indicava que o Terceiro Reich venceria a Grã-Bretanha, Franco criou um centro de recrutamento para voluntários que quisessem se juntar às fileiras do exército alemão, permitiu que os submarinos alemães reabastecessem nos portos espanhóis, censurou qualquer notícia sobre as derrotas alemãs e deu aos agentes da Abwehr liberdade de movimentação por todo o território espanhol enquanto realizavam tarefas de vigilância. No entanto, o movimento mais evidente de apoio às forças do eixo ocorreu em junho de 1941, quando Serrano Suñer, enfrentando pressões internas, promoveu o envio de uma divisão de voluntários espanhóis em apoio à Alemanha durante a invasão da União Soviética, a famosa Divisão Azul. A sombra de Franco no Oriente. A trágica história da Divisão Azul. Criada na primavera de 1941, a Divisão Azul era formada majoritariamente por falangistas, soldados veteranos da Guerra Civil Espanhola e jovens influenciados por ideais franquistas ou antissoviéticos que desejavam lutar contra o comunismo. A iniciativa teve grande acolhida entre os partidários do bando nacional e os membros da Falange, que culpavam a União Soviética de ser a instigadora e responsável por todos os eventos que levaram à Guerra Civil. Embora o regime nazista exigisse que o contingente fosse composto inteiramente por soldados experientes, foi finalmente acordado que os soldados seriam voluntários sob o comando de oficiais profissionais do exército espanhol. O governo lançou um enorme aparato de propaganda e conseguiu recrutar aproximadamente 18.000 pessoas. Parte delas era formada extraoficialmente por criminosos que receberam a possibilidade de se alistar como uma forma de cumprir sua sentença. Outros se alistaram para limpar seus antecedentes ou os de suas famílias, já que haviam pertencido a grupos opositores ao regime franquista no passado. Entre os recrutas havia até mesmo alguns emigrantes russos veteranos da Guerra Civil. A Divisão Azul foi enviada à Frente Oriental em um comboio que subia pela costa atlântica, atravessando Bordeaux e Poitiers, onde foi apedrejada pela população local, para então seguir para o leste pelo Vale do Loire. As unidades foram formadas no final de julho de 1942, quando começou o treinamento básico de formação de trincheiras, avanço por esquadrões e defesa com morteiros e metralhadoras. Uma semana depois, ocorreu o juramento ao Führer. Após o juramento, transmitido ao vivo pela rádio alemã, foi oficialmente constituída a 250ª Divisão de Infantaria da Wehrmacht. Uma vez em território inimigo, a Divisão Azul lutou em diversas batalhas, principalmente na região de Leningrado, que estava sob cerco, e na histórica cidade de Novgorod. As condições na frente eram extremamente duras, com um clima severo, falta de suprimentos e combates constantes e intensos com as forças soviéticas. Apesar do sucesso inicial no recrutamento, a prolongação da guerra e as notícias vindas da União Soviética dificultaram a captação de substitutos nos meses seguintes. Em meados de outubro, a tenaz resistência do exército soviético deixou claro que o confronto iria durar mais do que o planejado. Embora a Alemanha tenha conseguido uma importante vitória em Novgorod, após um intenso confronto no flanco ocidental do rio Voljov, em janeiro de 1943, o Exército Vermelho lançou a Operação Centelha com o objetivo de romper as linhas alemãs e levantar o cerco que cercava a região de Leningrado. A operação terminou no dia 30 de janeiro com a vitória soviética, que conseguiu romper o cerco e abrir uma linha de suprimentos para a cidade.
Apenas 2 semanas depois começou a Operação Estrela Polar, que tinha como objetivo derrotar completamente o exército alemão, liberar a região e criar os pré-requisitos para uma ofensiva bem-sucedida nos estados bálticos. Nesse contexto, ocorreu a famosa Batalha de Krasny Bor, nos arredores de Leningrado, onde a Divisão Azul relatou mais de 3.000 mortos ou feridos e um número semelhante de desaparecidos ou prisioneiros. No entanto, nenhum dos objetivos estabelecidos por Stalin foi alcançado, pois o exército soviético não conseguiu romper as linhas alemãs nem abrir a estrada. Nos 6 meses seguintes, a frente se estabilizou. O clima, no entanto, não mudou. A região continuava povoada de patrulhas, trincheiras, franco-atiradores, ataques de artilharia e diversas ações de contenção que continuavam a causar baixas. O confronto havia se prolongado demais. O destino da guerra era incerto, e as notícias sobre uma possível retirada da frente oriental começaram a se espalhar entre as fileiras dos soldados espanhóis. Enquanto o cerco continuava, o quartel-general da divisão, acompanhado pelo general Georg Lindemann, decidiu celebrar em julho o aniversário do golpe de Estado de 1936. No meio da comemoração, os espanhóis foram surpreendidos, no entanto, pela tempestade de fogo dos bombardeios aliados. Finalmente, devido às grandes perdas e à pressão aliada sobre o regime franquista, a Divisão Azul foi retirada. As negociações com os aliados, iniciadas no final de 1943, concluíram com a ordem de repatriação escalonada no dia 10 de outubro. No entanto, entre 1.500 e 2.000 soldados espanhóis recusaram a ordem de voltar para a Espanha. Alguns se alistaram em outras unidades alemãs, principalmente nas Waffen-SS, e outros atravessaram a fronteira espanhola por Lourdes, no sul da França. Essas novas unidades foram coletivamente denominadas Legião Azul e continuaram a lutar até 1944. No entanto, depois que as tropas soviéticas romperam o cerco de Leningrado, obrigando os alemães a recuar para os países bálticos, os membros da legião foram transportados de trem para a retaguarda. Embora alguns espanhóis tenham sido reagrupados em outras unidades alemãs de combate, a maioria já havia sido repatriada. A participação da Divisão Azul na Segunda Guerra Mundial é atualmente um tema controverso na história da Espanha. Para alguns, os voluntários foram heróis que lutaram contra o comunismo, enquanto para outros sua participação constitui uma mancha na história espanhola devido à sua colaboração com o regime nazista. O certo é que a Divisão Azul permitiu a Franco mostrar seu apoio a Hitler sem comprometer totalmente a neutralidade espanhola. Constitui, talvez, o melhor exemplo de como o franquismo procurou equilibrar sua ideologia e seus interesses nacionais em um contexto global extremamente conflituoso. De Berlim a Madrid, a travessia oculta dos nazistas na Espanha. Após a queda do Terceiro Reich, enquanto enormes grupos de soldados se rendiam às forças aliadas ou mordiam secretamente cápsulas de cianeto, superados pela imagem do horror que haviam invocado sobre o mundo e afogando-se no doce cheiro de amêndoas que emana esse veneno, muitos generais nazistas decidiram escapar da Alemanha. As Ratlines, termo que, embora seja apropriado para imaginar a fuga de milhares de fugitivos da justiça, tem uma origem náutica. Refere-se às cordas atadas entre os estais para formar uma escada, o último recurso que os marinheiros tinham para evitar se afogar se seu barco afundasse. Eram sistemas de fuga projetados com esse fim, itinerários planejados para atravessar diferentes países europeus com um único objetivo: chegar a um porto e escapar de barco para algum refúgio seguro na América do Sul. As 3 Ratlines mais utilizadas eram a Rota Nórdica, que passava pela Dinamarca com destino à Suécia, a Rota Vaticana, ou Rota dos Mosteiros, que, atravessando os Alpes, incluía paradas em mosteiros em Tirol do Sul, Merano e Bolzano, até chegar a Roma ou Gênova, e foi por onde passou a enorme maioria dos fugitivos, já que a Itália havia sido o principal aliado da Alemanha durante a guerra, e a Rota Ibérica, que era coordenada por colaboradores nazistas que viviam na Espanha com a autorização do general Franco. As Ratlines foram cruciais para a fuga de figuras tão importantes como Ante Pavelić, Adolf Eichmann e Josef Mengele.
Muitas pessoas acreditam que as Ratlines eram coordenadas por uma imensa organização secreta chamada Odessa, Organisation der Ehemaligen SS-Angehörigen. Essa teoria foi popularizada em grande parte pelo escritor Frederick Forsyth em seu romance The Odessa File, de 1972. No romance, Forsyth descreve a Odessa como uma organização secreta dedicada a ajudar ex-membros das SS a escapar da Europa e a estabelecer novas vidas na América Latina e em outros lugares do mundo. Esse romance, embora fictício, contribuiu significativamente para a fama do termo. No entanto, a existência da Odessa como uma organização centralizada e altamente coordenada foi questionada, devido principalmente ao fato de que não se encontrou evidência documental conclusiva que prove a existência de uma estrutura organizacional com esse nome. No entanto, é indiscutível que existiram redes e grupos de apoio que ajudaram os nazistas a escapar da justiça. Embora a existência da Odessa como uma organização centralizada de alcance global seja duvidosa, as atividades de fuga de nazistas através de diversas redes são um fato comprovado. Muitos afirmam, inclusive, que as Ratlines não foram apenas coordenadas pelos nazistas, mas também pelas forças de inteligência dos Estados Unidos e do Reino Unido, que ajudaram a escapar seus informantes e dezenas de cientistas, engenheiros e técnicos alemães para que colaborassem com eles em sua luta contra a União Soviética no contexto emergente da Guerra Fria. Sob o regime franquista, a Espanha rapidamente se tornou um refúgio para muitos membros do Partido Nazista. Franco, que havia mantido uma relação próxima com as potências do eixo durante a guerra, embora oficialmente neutro, permitiu que vários nazistas se refugiassem no país. Embora não existam provas conclusivas de que o regime de Franco organizasse ativamente rotas de fuga, sabe-se que as autoridades espanholas foram cúmplices ao permitir que esses criminosos permanecessem no país ou o utilizassem como ponto de passagem. Frequentemente, eram fornecidos documentos falsos e, em alguns casos, era oferecida proteção. A Espanha foi uma estação de trânsito importante nessas rotas de fuga. Os nazistas chegavam à Espanha da Alemanha, Áustria e outros países europeus através dos Pirineus, a cadeia montanhosa que separa a França da Espanha, e continuavam sua jornada para a América Latina, especialmente para a Argentina, Brasil e Chile, onde se estabeleciam com novas identidades. Em outros casos, esses fugitivos permaneceram na península. A cidade de Madrid foi especialmente utilizada como refúgio para diversos criminosos de guerra, enquanto o fascismo caía na Europa e a ditadura franquista se mantinha na Espanha. Madrid rapidamente se tornou um dos pontos-chave das redes tecidas ao longo de todo o continente europeu pelos fascistas. Dezenas de alemães, italianos, austríacos ou croatas encontraram na capital espanhola um lugar seguro e um espaço adequado para se reunir, compartilhar ideias, publicar, organizar eventos e repensar suas estratégias. O responsável pela primeira rota de fuga organizada em território madrilenho foi Arturo degli Agostini, proprietário de uma sorveteria no centro da cidade e identificado pelo Ministério das Relações Exteriores de seu país como um dos fascistas mais ativos da comunidade italiana em Madrid. Após a queda do fascismo, Agostini desenvolveu uma dupla atividade. Por um lado, reorganizou a colônia italiana da cidade, perto da escola italiana em Chambéry, e criou negócios em torno da Câmara de Comércio Italiana. Por outro, consolidou uma rede de evasão graças a seus contatos com o governo espanhol. Uma das principais figuras que se estabeleceu em Madrid foi Mário Roata, antigo chefe dos serviços secretos de Mussolini, que foi nomeado diretor da Sociedade Comercial Hispano-Italiana. Johannes Bernhardt, diretor-geral do holding empresarial Sofindus, que supervisionava desde 1936 as relações econômicas do governo de Hitler com os rebeldes liderados por Franco, foi responsável por organizar a segunda rota de fuga. Bernhardt era próximo a vários líderes do Partido Nazista e foi uma peça-chave da Operação Safe Haven, projetada pelas potências anglo-americanas para tentar recrutar ativos alemães localizados em países neutros. Desde seu escritório na Gran Via, ou desde uma mesa na sala de festas Pasapoga, Bernhardt, agente duplo, projetou em meados de 1945 outra rota de fuga utilizada pelos nazistas.
Finalmente, graças a isso, Bernhardt obteve o posto de general das SS de forma honorária. Carlos Fuldner, empresário e espião argentino de origem alemã que havia combatido na frente russa com a Divisão Azul, criou a terceira rota de evasão. Dela participaram peças-chave do fascismo europeu, o diretor de mídia do rexismo belga, o líder das SS flamengas que dirigiu uma ação contra os judeus de Antuérpia, o embaixador da Romênia na Espanha e um jornalista da revista reacionária francesa Je suis partout. Todos eles desenvolveram durante anos uma atividade frenética em favor das Ratlines, falsificação de documentos, subornos, ligações, viagens, antes de se estabelecerem em Buenos Aires, onde continuaram a facilitar permissões de residência a criminosos de guerra. Escapadas espirituais. O papel da Igreja Católica nas rotas de fuga dos nazistas. A Igreja Católica desempenhou, por outro lado, um papel extremamente controverso no desenvolvimento dessas rotas de fuga. Alguns membros da Igreja, especialmente clérigos com simpatias pelo fascismo, participaram na organização dessas rotas de fuga. Na Itália, a Organização de Caridade do Vaticano e a ação de certos sacerdotes facilitaram o trânsito de fugitivos nazistas para países não europeus, fornecendo documentação falsa ou assistência logística. Para escapar para a América do Sul através da Itália, a maioria dos criminosos da Alemanha nazista cruzou os Alpes até o Tirol do Sul, onde encontravam abrigo no mosteiro da Ordem Teutônica, em Merano, no mosteiro Capuchinho, perto de Bressanone, ou no mosteiro franciscano de Bolzano. De lá, seguiam até Roma, onde, com uma carta de identidade da Igreja Católica que lhes certificava uma nova identidade, conseguiam o passaporte da Cruz Vermelha. Estima-se que o Comitê Internacional da Cruz Vermelha tenha emitido cerca de 120 mil documentos desse tipo entre 1945 e 1951. Com esses papéis, os criminosos embarcavam em barcos e escapavam para a América do Sul. O primeiro sacerdote católico a se dedicar à criação de rotas de fuga foi Alois Udall, reitor do Pontifício Instituto Teutônico Santa Maria dell'Anima em Roma, um seminário para sacerdotes provenientes da Áustria e Alemanha. Após o fim da guerra na Itália, Udall se tornou um defensor ativo dos prisioneiros de guerra e internos que falavam alemão e estavam espalhados por toda a Itália. Udall usou essa posição para ajudar a escapar de criminosos de guerra nazistas procurados, entre os quais estavam Franz Stangl, comandante de Treblinka, Gustav Wagner, comandante de Sobibor, Alois Brunner, responsável pelo campo de internamento de Drancy, perto de Paris, e oficial encarregado das deportações da Eslováquia para campos de concentração alemães, e Adolf Eichmann. No entanto, de acordo com relatórios de inteligência desclassificados do governo dos Estados Unidos da América, Udall não foi o único sacerdote a ajudar os nazistas a escapar. No relatório de La Vista, desclassificado em 1984, o agente do Corpo de Contra-Inteligência, Vincent La Vista, relatou como conseguiu facilmente documentos falsos da CICR para 2 supostos refugiados húngaros, graças a uma carta do sacerdote católico Joseph Galov, administrador de uma associação de caridade para refugiados húngaros do Vaticano. Outro sacerdote que se tornou famoso por organizar rotas de fuga a partir de Roma foi o croata bósnio Krunoslav Draganovic, que ajudou a escapar líderes da organização nacionalista croata Ustaša, aliada do nazismo. Alguns também apontam o papel do cardeal argentino Antônio Cadiano, que aparentemente teria se reunido em 1946 no Vaticano com seu colega francês Eugène Tisserand, com o objetivo de informá-lo de que a Argentina estava disposta a receber os franceses que haviam colaborado com o nazismo. No entanto, ainda existem dúvidas sobre o grau de participação que o Papa Pio XII, que havia assumido alguns meses antes do início da guerra, teve na Rota dos Mosteiros. Segundo o historiador Hubert Wolff, Pacelli temia o avanço do comunismo, que considerava a maior ameaça para a Igreja Católica, e por essa razão teria se disposto a facilitar a fuga dos nazistas. Embora em 1998 o Vaticano tenha se desculpado publicamente por sua inação durante o regime nazista, até agora sempre defendeu o papel de Pio XII. No entanto,
o atual Papa Francisco, de origem argentina, autorizou em 2020 a abertura de todos os arquivos do papado de Pio XII. Wolff afirmou que, embora possa levar anos, finalmente se saberá se o Santo Pontífice deu instruções diretas para ajudar os fugitivos nazistas a escapar, com o objetivo de combater o perigo comunista, ou se, por outro lado, desconhecia completamente a situação. Otto Skorzeny na Espanha, a última aventura do homem mais perigoso da Europa. Pierre Day foi um jornalista, militar e colaborador nazista belga naturalizado argentino. Voluntário durante a Primeira Guerra Mundial, lutou em seu país e no continente africano, colaborou com os jornais de extrema-direita Le Soir, Je suis partout e Le Nouveau, e fez parte da Câmara de Representantes da Bélgica como membro do movimento Rexista, um partido político católico, nacionalista, autoritário e corporativista ativo desde 1935 até 1945, e fundado pelo jornalista Léon Degrelle. Nas páginas de seu jornal, pode-se verificar como no final da década de 1940 representantes da extrema-direita vindos de toda a Europa se reagruparam em Madrid. Sentíamos que nada tinha acabado, que surgiriam imprevistos que colocariam tudo novamente em jogo, que nossa causa era justa e que a vingança chegaria algum dia. Se tinham pouco dinheiro, se reuniam em tabernas na rua Lope de Vega, onde jantavam enquanto ouviam flamenco. Se eram mais ricos, se encontravam no restaurante Horcher da rua Alfonso XII. No final dos anos 40 e início dos anos 50, o processo de desnazificação, ao qual as forças aliadas se dedicaram intensamente imediatamente após a guerra, começou a ser substituído pela Guerra Fria. Antigos membros do Partido Nazista e de outros movimentos fascistas puderam então começar a atuar com maior liberdade em países como a Espanha. A maioria deles se estabeleceu em Madrid, onde recomeçaram sua atividade política, criando novas plataformas transnacionais e reestruturando sua doutrina. A CIA estava perfeitamente ciente, por exemplo, de que um destacado membro das SS, como Otto Skorzeny, tinha um escritório como engenheiro na Gran Via, de onde realizava operações comerciais e financeiras, e ao mesmo tempo que o escritório servia como uma fachada para uma atividade política na qual estava envolvido o próprio Degrelle. Nascido na Áustria em 1908, em uma família nacionalista de origem vienense, Skorzeny entrou para o Partido Nazista no início dos anos 30. Foi membro da 150ª Divisão de Granadeiros das Waffen-SS e se tornou um dos líderes mais destacados das forças especiais nazistas. Especialista em ações de espionagem e sabotagem, foi apelidado de Cara Cortada pelos americanos devido a Schmiss, que obteve durante um duelo de esgrima em sua juventude, quando era membro de uma Burschenschaft em uma universidade de Viena, e que usou com orgulho durante toda a sua vida. No verão de 1943, Skorzeny foi nomeado por Hitler para chefiar a operação de resgate de Benito Mussolini. A meio desse ano, depois que as forças aliadas invadiram a Itália, Mussolini havia sido deposto e preso pelo novo governo italiano, que buscava negociar com os aliados. O ditador italiano encontrava-se confinado no Hotel Gran Sasso, nos Alpes italianos, sob uma vigilância estrita. Skorzeny liderou a Operação Eiche, que tinha como objetivo libertar Mussolini e reinstalá-lo como líder de um novo governo fascista no norte da Itália. A operação foi realizada na noite de 12 para 13 de setembro de 1943. A equipe de Skorzeny, composta por 120 paraquedistas das Waffen-SS e soldados de elite, foi transportada em planadores da Alemanha para uma pista próxima ao Gran Sasso. Uma vez lá, os comandos alemães desceram de paraquedas, tomaram o controle do hotel e libertaram Mussolini, que foi levado de volta à Alemanha e depois para o norte da Itália, onde deveria liderar o Estado da República Social Italiana, instalado sob a notória influência de Hitler. A Operação Eiche foi um sucesso estratégico e de propaganda para os nazistas, demonstrando a capacidade das forças especiais e a determinação de Skorzeny. No entanto, seu impacto real no curso da guerra foi limitado, já que o controle de Mussolini sobre a Itália foi efêmero e sua influência não conseguiu mudar significativamente o equilíbrio de poder na região.
Skorzeny também foi uma figura-chave no desdobramento da Operação Panzerfaust. Em outubro de 1944, Miklos Horthy, regente da Hungria, país ocupado pelas forças do regime nazista, tentou negociar uma paz separada com os aliados. Horthy buscava sair do conflito e assegurar a neutralidade da Hungria, mas seu movimento foi visto como uma traição por Hitler, que planejou a operação com o objetivo de capturá-lo. O plano foi realizado em 15 de outubro de 1944. As tropas de assalto alemãs, juntamente com unidades das Waffen-SS, realizaram uma incursão rápida e decisiva em Budapeste. Capturaram Horthy rapidamente e instalaram Ferenc Szálasi, líder do partido fascista húngaro Flecha Cruzada, como novo líder da Hungria. Devido ao sucesso dessas operações, Skorzeny foi selecionado para liderar a famosa Operação Greif, a última grande ofensiva alemã na frente ocidental. Realizada durante a Batalha das Ardenas, a Operação Greif foi projetada para criar confusão e desorganização nas linhas aliadas através da infiltração de tropas alemãs disfarçadas de soldados americanos. O objetivo era semear o caos, interromper as comunicações aliadas e facilitar o avanço das forças alemãs. Embora os soldados alemães tenham conseguido causar certa confusão, sabotando o equipamento das forças aliadas e interferindo em suas comunicações, foram finalmente descobertos, o que mitigou o impacto da operação. No entanto, isso rendeu a Skorzeny o título de o homem mais perigoso da Europa. Após a queda do Terceiro Reich e o fim da Segunda Guerra Mundial, Skorzeny foi capturado pelas forças aliadas. No entanto, foi liberado em 1948 devido à falta de provas contra ele. Ele então se mudou para a Espanha, sob a proteção de Franco, e estabeleceu-se em Madrid, onde viveu placidamente em uma confortável residência no bairro de El Viso, trabalhando no setor de segurança privada e consultoria, sendo particularmente valorizado por sua experiência em operações especiais durante a guerra. A partir de lá, participou da formação das rotas de fuga espanholas, em particular, e europeias em geral. Muitos acreditam de fato que Skorzeny foi o principal líder da Odessa. Na década de 1950, foi um fervoroso apoiador da criação de um corpo militar de caráter anticomunista na Espanha, formado por antigos alemães nacionalsocialistas refugiados sob a ditadura de Franco. Foi apoiado e respaldado diplomaticamente por um ex-capelão alemão da Legião Condor e voluntário da Divisão Azul, conhecido como Padre Conrado. Suas memórias, publicadas em 2 volumes, tornaram-se um best-seller em todo o mundo. Casou-se com Ilse Lütje, sobrinha de Hjalmar Schacht, ministro das Finanças de Hitler. Disse que foi guarda-costas de Eva Peron, assessor de Gamal Abdel Nasser, e que agentes do Mossad o contataram para ajudá-los a identificar os cientistas alemães que aparentemente trabalhavam no desenvolvimento do programa militar egípcio. Durante seus últimos anos, Skorzeny viveu na localidade de Alcudia, nas Ilhas Baleares. Fumante inveterado, morreu devido a um câncer de pulmão em 7 de julho de 1975, aos 67 anos, convencido do valor do nacionalsocialismo até seu último suspiro. O último refúgio, Léon Degrelle e sua vida sob o franquismo. Nascido em uma família católica de origem francesa no 15 de junho de 1906 em Bouillon, Bélgica, Léon Degrelle estudou em Bruxelas e Genebra e se envolveu precocemente na política através do jornalismo. No início da década de 1930, filiou-se à Ação Católica e começou a trabalhar para uma pequena editora católica chamada Christus Rex, que publicava um jornal homônimo. Viajou ao México como correspondente para cobrir a Guerra Cristera, que se desenrolava entre a Liga Nacional pela Defesa da Liberdade Religiosa e o governo mexicano, que, de acordo com a Constituição de 1917, havia imposto restrições ao culto católico e proibições ao clero. O grito de guerra dos cristãos, "Viva Cristo Rei e Santa Maria de Guadalupe", impressionou profundamente Degrelle, e após retornar à Bélgica, em 1934, fundou Les Éditions de Rex e começou a se mobilizar no Partido Católico Belga, promovendo uma linha de ação mais militante e radical. No início da década de 1930,
Profundamente decepcionado com o que considerava a corrupção dos partidos existentes, incluindo o Partido Católico da Bélgica, apoiado pela hierarquia eclesiástica, assumiu o controle da editora, que, sob sua liderança, transformou-se no Partido Rexista, apresentou-se às eleições em 1936 e obteve 11% dos votos. No ano seguinte, melhorou seu desempenho, obtendo 19% dos votos, mas o apoio declinou nos anos seguintes. E em abril de 1958-39, já com a Segunda Guerra Mundial iminente, as eleições legislativas resultaram em apenas 4,43% dos votos. De Grelle encontrou-se em agosto de 1936 com Mussolini e no mês seguinte com Hitler, dos quais obteve financiamento para o partido e começou a incorporar à sua plataforma princípios antissemitas semelhantes aos promovidos pelos fascistas na Itália e pelos nazistas na Alemanha. Mais tarde, encontrou-se com outros líderes da extrema-direita europeia, incluindo Cornélio Codreanu, líder da Guarda de Ferro romena, e José Antônio Primo de Rivera, fundador da Falange Espanhola. De Grelle começou a colaborar com a Alemanha nazista no início da guerra e foi detido pelas autoridades belgas. Após a invasão alemã da Bélgica em meados de 1940, De Grelle foi liberado e começou a transformar o Rex em um movimento de massas para ganhar o favor dos nazistas. Em junho de 1941, poucos dias antes da invasão alemã da União Soviética, estabeleceu uma aliança com os nacionalistas flamengos. De Grelle acreditava que a unificação da extrema-direita europeia em um fronte comum contra a URSS lhe daria a oportunidade de estreitar laços de colaboração. De Grelle fundou ainda naquele mês a Legião Valônia, um contingente de voluntários belgas criado para combater os soviéticos ao lado da Wehrmacht, semelhante à Divisão Azul. Em 1943, a Legião se tornou uma brigada de assalto vinculada às Waffen-SS. A atuação de De Grelle na Batalha de Korsun-Cherkassy no ano seguinte e suas subsequentes condecorações, incluindo a Cruz de Ferro, o tornaram um modelo para os colaboradores estrangeiros. Na primavera de 1945, quando a derrota alemã era evidente, Himmler nomeou De Grelle Brigadeführer das SS, embora a nomeação nunca tenha efetivamente ocorrido, pois Himmler havia sido destituído de suas responsabilidades e De Grelle havia abandonado a frente para fugir para Copenhague. Quando as forças alemãs na Noruega capitularam diante das forças aliadas, De Grelle escapou para a Espanha no avião do ministro Albert Speer, mas após atravessar as linhas inimigas, seu avião ficou sem combustível e teve que realizar um pouso de emergência na Baía de São Sebastião, no norte do país. Após ser resgatado, o regime franquista concedeu-lhe asilo político. A entrega de De Grelle, juntamente com a de Pierre Laval, o chefe da milícia francesa e principal colaborador da Gestapo na França de Vichy, também refugiado em território espanhol após a queda do eixo, foi exigida pelos aliados, dada a neutralidade que a Espanha manteve durante a guerra. Embora Franco tenha entregado Laval, a delicada condição de De Grelle, gravemente ferido em seu pouso forçado, lhe permitiu se desculpar temporariamente por não entregá-lo. Durante o ano de hospitalização, De Grelle começou a escrever seu livro sobre sua experiência na Frente Oriental. Ele foi julgado na Bélgica in absentia e, em dezembro de 1945, teve sua nacionalidade belga retirada, sendo condenado à morte por colaboração com os invasores alemães. Em agosto do ano seguinte, Franco fingiu ceder à pressão internacional para sua entrega, mas permitiu que ele fugisse e, em seu lugar, entregou um sósia, cuja identidade foi rapidamente descoberta. José Finati, escrivá de Romani, ex-embaixador da Espanha na Alemanha nazista e colaborador da Gestapo, e Hans Josef Hoffmann, que havia servido como tradutor na Divisão Azul e aparentemente teria atuado como intérprete entre Agustín Munhoz Grandes, comandante da divisão, e o próprio Hitler, facilitaram dinheiro, documentos falsos e apoio a De Grelle para que se escondesse. Finalmente, De Grelle foi acolhido na propriedade de Eduardo Esquer, um falangista pró-nazista na Extremadura. A Bélgica reclamou infrutíferamente a extradição de De Grelle durante 15 anos. Em 1954, para disfarçar sua identidade e perpetuar sua estadia na Espanha,
De Grelle recebeu a nacionalidade espanhola, graças à intervenção do conde de Valelano e de seu protetor José Saint-Milan, que lhe forneceu a documentação, adotando o nome de José León Ramírez Reina. Na Espanha, De Grelle manteve contatos com grupos de extrema-direita e continuou sendo uma figura influente entre os círculos fascistas. Embora não tenha ocupado cargos oficiais no regime franquista, foi permitido a ele viver confortavelmente e participar de eventos e reuniões de simpatizantes do fascismo e do nazismo, bem como escrever vários livros e artigos nos quais defendeu seu papel durante a guerra e sua ideologia fascista. Através de seus escritos e entrevistas, De Grelle continuou promovendo sua visão política e negando os crimes do nazismo, o que lhe rendeu críticas internacionais, mas também o apoio de certos setores radicais. Finalmente, De Grelle morreu no 31 de março de 1994 em Torremolinos, na Costa del Sol espanhola, aos 87 anos. O homem que sufocou o atentado, Otto Remmer e seu exílio na Espanha. Outro oficial nazista que encontrou refúgio na Espanha foi Otto Remmer. Diferentemente de Skorzeny e De Grelle, Remmer nasceu em uma família de artesãos no 18 de agosto de 1912. Ele se juntou ao exército alemão e serviu em diversas campanhas durante a Segunda Guerra Mundial. Em fevereiro de 1943, comandou o 1º Batalhão Mecanizado do Regimento de Granadeiros Grossdeutschland. Suas tropas, montadas em semi-orugas, cobriram a retirada de um corpo de tanques das Waffen-SS durante a 4ª Batalha de Kharkov. Foi condecorado com a Cruz de Cavaleiro por seus serviços como comandante de batalhão e, em novembro de 1943, recebeu as Folhas de Carvalho por sua liderança em Krivoy Rog. No entanto, Remmer é lembrado principalmente por seu papel no atentado de 20 de julho de 1944. Ao final da Segunda Guerra Mundial, o descontentamento com o regime nazista cresceu entre alguns setores do exército alemão e a resistência interna. A guerra estava se tornando cada vez mais desfavorável para a Alemanha, e muitos dentro do país começaram a questionar a eficácia do conflito e a política de Hitler. Um grupo de conspiradores liderados pelo coronel Klaus von Stauffenberg, o general Erwin von Witzleben e o general Henning von Treschow, motivados pelo desejo de acabar com a guerra, a rejeição ao regime totalitário e a preocupação com o destino da Alemanha, tentou realizar um golpe de Estado. O complô, que adotou o nome de Plano Valkyria em homenagem à ópera de Wagner, e que era na verdade uma versão modificada da Operação Valkyria, um plano de emergência elaborado pela Wehrmacht em 1941, destinado a proteger a continuidade no poder diante de uma insurreição civil ou militar, consistia em assassinar Hitler e tomar o controle para negociar um armistício com os aliados. Von Stauffenberg, que havia perdido o olho esquerdo, a mão direita e 2 dedos da mão esquerda na campanha no norte da África, escondeu uma bomba no quartel-general de Hitler, conhecido como a Toca do Lobo, no leste da Prússia, que deveria explodir durante uma reunião que Hitler manteria com alguns de seus oficiais. A bomba, no entanto, foi deslocada de sua posição original e acabou explodindo em um dos corredores do quartel. A explosão, embora devastadora, não matou Hitler, que sobreviveu com apenas algumas feridas menores. O golpe, além disso, não recebeu apoio da população civil nem da grande maioria dos militares. Imediatamente após a explosão, as autoridades nazistas prenderam numerosos envolvidos e seus simpatizantes. A repressão foi brutal. Milhares de pessoas foram encarceradas e até executadas, e o regime nazista reforçou o controle sobre o país. Naquele momento, Remmer estava no comando da unidade da Guarda do Terceiro Reich, que tinha a responsabilidade de proteger os centros de poder em Berlim. Sua posição lhe concedia uma influência significativa na segurança do governo e na reação a eventos-chave como este. Remmer recebeu ordens do Ministério do Interior, que estava sob o controle de Heinrich Himmler, para tomar medidas contra os conspiradores. Foi mobilizado para sufocar a resistência do grupo de Stauffenberg e garantir que o golpe não prosperasse. Uma vez sufocado o golpe, Remmer foi promovido e recompensado por sua lealdade ao regime. Remmer comandou, na Prússia Oriental e com pouco sucesso, uma unidade de campanha composta por homens da Grossdeutschland. No entanto,
A unidade sofreu muitas baixas e foi transferida para o oeste para participar da Batalha das Ardenas em dezembro de 1944. No ano seguinte, foi promovido a general, mas suas habilidades militares foram questionadas quando decidiu se deslocar para a Silésia, onde foi finalmente capturado pelo exército americano e feito prisioneiro de guerra até 1947. Após ser libertado, tornou-se uma figura ativa na política alemã. Fundou em 1950 o Partido Socialista do Reich, que foi ilegalizado 2 anos depois pela Justiça da República Federal da Alemanha. Sua vida após a guerra foi marcada, assim, pela promoção de ideologias extremistas e pela negação dos crimes do regime nazista. Durante seus últimos anos, Remer dedicou-se a promover teorias revisionistas sobre a Segunda Guerra Mundial, questionando a veracidade do Holocausto e o papel dos nazistas no conflito. A justiça alemã o condenou em outubro de 1992 a 22 meses de prisão por publicar vários artigos em que negava a existência do Holocausto. No entanto, Remer conseguiu fugir para a Espanha em 1944. O Ministério da Justiça espanhol rejeitou seu status de refugiado e lhe negou asilo, forçando Remer a fugir para o Egito e depois para a Síria, sendo fugitivo da justiça alemã até sua morte em 1997, aos 85 anos de idade, na cidade turística de Marbella, no sul da Espanha. Embora o governo alemão tenha solicitado sua extradição, a Audiência Nacional Espanhola decidiu contra o pedido, uma vez que a legislação espanhola não admitia o crime de negação do genocídio. Segundo ela, Remer, um dos mais eficazes e temidos repressores do Terceiro Reich, não havia cometido de fato nenhum crime. Um piloto nazista sobrevoando a América Latina. A obscura história de Hans Ulrich Rudel. Hans Ulrich Rudel nasceu no 2 de julho de 1916, em Konradswaldau, na Prússia. Ele se juntou às juventudes hitlerianas em 1933 e participou do serviço de trabalho do Reich. Em seguida, ingressou na Luftwaffe e começou sua carreira militar como piloto de reconhecimento aéreo. Rudel passou grande parte da guerra na frente oriental, onde sua habilidade e tenacidade no combate lhe garantiram o respeito tanto de aliados quanto de inimigos. Participou da defesa de Stalingrado e da ofensiva final no leste. Ele se tornou o piloto de combate mais condecorado do Terceiro Reich, possuindo até sua morte a mais alta condecoração alemã de sua época, a Cruz de Ferro com folhas de carvalho em ouro, espadas e diamantes. Em maio de 1945, com o fim iminente da guerra, Rudel fugiu para o oeste a partir de um campo de aviação perto de Praga. Aterrissou em território controlado pelos aliados e se rendeu às forças americanas. Foi libertado em 1946 e emigrou 2 anos depois para a Argentina através da Rota Vaticana, viajando através do Vale de Zillertal, na Áustria, até a Itália. Em Roma, com a ajuda de contrabandistas do Tirol do Sul e do bispo austríaco Alois Udall, comprou um passaporte falso da Cruz Vermelha em nome de Emílio Maier e pegou um voo de Roma para Buenos Aires, onde chegou em junho de 1948. Uma vez lá, fundou a Kameradenwerk, uma organização de ajuda para criminosos de guerra nazistas. Entre seus membros proeminentes estava o oficial das SS Ludwig Linhart, cuja extradição na Suécia havia sido solicitada pela União Soviética por acusações de crimes de guerra. O grupo manteve contato próximo com outros fascistas procurados internacionalmente, como Ante Pavelic, Carlo Scorza e Konstantin von Neurath. Além disso, a Kameradenwerk também assistiu a criminosos nazistas encarcerados na Europa, como Rudolf Hess e Karl Dönitz, enviando pacotes de alimentos e cobrindo suas despesas legais. Na Argentina, Rudel também conheceu Josef Mengele, antigo médico dos campos de concentração e extermínio e criminoso de guerra nazista, junto com Wilhelm Sassen, ex-oficial das Waffen-SS, correspondente de guerra da Wehrmacht e inicialmente seu motorista. Rudel ajudou a realocar Mengele no Brasil, apresentando-o ao simpatizante nazista Wolfgang Gerhard. Rudel vivia em Vila Carlos Paz, a cerca de 36 quilômetros da cidade de Córdoba, onde alugava uma casa e operava uma fábrica de tijolos.
Lá escreveu suas memórias de guerra, publicadas em 1949 pela Durero Verlag, uma editora criada por Wilfred von Oven, antigo assistente pessoal de imprensa de Goebbels, e que se encarregava de editar livros escritos por figuras nacional-socialistas que frequentemente eram proibidos de publicar na Alemanha. Ele também atuou como consultor militar e traficante de armas para Augusto Pinochet no Chile e Alfredo Stroessner no Paraguai. Em 1955, após a Revolução Libertadora, uma insurreição militar que encerrou o segundo mandato presidencial de Juan Domingo Perón, ele foi forçado a deixar a Argentina e se mudar para o Paraguai. Nos anos seguintes, atuou muitas vezes como representante estrangeiro para várias empresas alemãs, como Salzgitter AG, Dornier Flugzeugwerke, Focke-Wulf, Messerschmitt, Siemens AG e Lachmeyer International. Na década de 1960, a inteligência alemã, sob a empresa encoberta Merex, manteve contato próximo com ex-membros das SS e do NSDAP. A Merex, ajudada por contatos estabelecidos por Rudel, vendeu equipamentos descartados da Bundeswehr para vários ditadores na América Latina. Rudel ajudou a estabelecer contato entre a Merex e Friedrich Schwend, um ex-membro da Oficina Central de Segurança do Terceiro Reich, que tinha estreitos vínculos com os serviços militares do Peru e da Bolívia. Rudel e Schwend fundaram uma empresa chamada A Estrela, que empregou vários ex-oficiais das SS que haviam fugido para a América Latina. Através dela, Rudel também entrou em contato com Skorzeny, que tinha sua própria rede de ex-oficiais das SS e da Wehrmacht. No meio de todas essas operações, Rudel retornou à Alemanha em 1953 e se tornou um membro proeminente do Partido do Império Alemão, no qual se integraram, por outro lado, muitos dos ex-membros do Partido Socialista do Reich, fundado por Himmler, e dissolvido pelo Tribunal Constitucional Federal da Alemanha apenas um ano antes. Rudel morreu após sofrer um derrame cerebral em Rosenheim, no 18 de dezembro de 1982, e foi enterrado em Dornhausen no 22 de dezembro. Durante a cerimônia de sepultamento, 2 F-4 Phantom da Bundeswehr cruzaram o céu a baixa altitude. Dornhausen estava situado no meio de uma rota aérea, por onde passavam regularmente aviões militares, e os oficiais da Bundeswehr negaram o uso desses aviões deliberadamente para o funeral. O ministro federal da Defesa, Manfred Wörner, declarou que se tratava simplesmente de um exercício de treinamento rotineiro. 4 pessoas foram fotografadas fazendo a saudação nazista. América Latina, santuário dos fugitivos. A fuga dos criminosos nazistas e o exílio de Perón na Espanha. América Latina foi um dos principais destinos escolhidos pelos criminosos de guerra nazistas e colaboradores do Terceiro Reich após o fim da Segunda Guerra Mundial, devido a razões estratégicas, políticas e sociais que tornaram a região o local ideal para fugir. Vários países da América Latina mostraram simpatia ou pelo menos uma atitude ambivalente em relação ao nazismo ou ao fascismo italiano. Isso facilitou naturalmente a recepção dos fugitivos. Durante a guerra, além disso, muitos países latino-americanos mantiveram uma posição neutra ou demoraram a romper relações diplomáticas com as potências do eixo, o que permitiu que algumas redes de apoio aos nazistas já estivessem em funcionamento antes do término do conflito. Por outro lado, muitos países da América Latina tinham instituições frágeis e sistemas judiciais que não estavam preparados para lidar com a extradição ou o processamento de criminosos de guerra. Isso fez com que os nazistas vissem nesses países um refúgio seguro onde poderiam viver sem medo de serem entregues às autoridades internacionais. No final da guerra, a atenção das potências aliadas estava centrada na reconstrução da Europa e na contenção da União Soviética, o que permitiu que muitos nazistas escapassem sem muita oposição. A América Latina estava distante do centro de atenção geopolítica, permitindo que os fugitivos vivessem relativamente em paz. Além disso, existiam na América Latina comunidades alemãs estabelecidas desde o século XIX, o que facilitou a integração dos fugitivos. Essas comunidades frequentemente ofereciam apoio logístico e econômico aos recém-chegados.
O continente estava ainda em pleno processo de transformação econômica e social. Esse contexto ofereceu aos fugitivos nazistas oportunidades para reconstruir suas vidas, tanto na política quanto nos negócios. Muitos deles se envolveram na indústria, no comércio e, em alguns casos, no aconselhamento militar e na venda de armas para regimes autoritários. Em resumo, a América Latina foi vista pelos nazistas como um refúgio ideal devido a uma combinação de simpatias políticas, redes de fuga eficazes, oportunidades econômicas e a fraqueza institucional de muitos países da região. Esses fatores, somados à distância geográfica e à menor atenção internacional, permitiram que muitos criminosos de guerra como Josef Mengele, Ronald Richter, Franz Stangl ou Adolf Eichmann escapassem da justiça e começassem novas vidas no continente. A Argentina geralmente é o país mais associado ao nazismo, principalmente devido à figura de Juan Domingo Perón. Após ser deposto pelo golpe militar de 1955, Perón, que havia visitado a Europa durante os anos de formação dos regimes totalitários e até havia servido no exército italiano, mudou-se para o Paraguai, protegido pelo ditador Alfredo Stroessner, depois para o Panamá, Venezuela e República Dominicana. Finalmente, Perón decidiu se estabelecer na Espanha, ainda dominada pelo regime de Franco. O ex-presidente argentino se instalou em Madrid, onde residiu em uma vila em Puerta de Hierro, uma área nobre da cidade. Esta residência se tornou um centro de reunião para muitos exilados peronistas, e a partir daí Perón continuou a influenciar a política argentina. Franco, que liderava um regime autoritário, viu em Perón um aliado natural devido às suas próprias inclinações para o corporativismo e o nacionalismo, e decidiu lhe conceder asilo político, assim como proteção e certos privilégios. A Casa de Perón, em Madrid, se tornou um centro de operações políticas. A partir daí, ele organizava reuniões, mantinha contato com líderes sindicais e políticos na Argentina e aconselhava sobre a estratégia política do peronismo em seu país natal. Por meio de cartas, mensagens de rádio e visitas de emissários, Perón continuou a ser uma figura central na política argentina, promovendo o movimento peronista e preparando seu eventual retorno. Durante sua estadia na Espanha, o ex-presidente estava acompanhado por Maria Estela Martínez, mais conhecida como Isabel, que conheceu no Panamá e com quem se casou em 1961. Isabel foi sua terceira esposa e desempenharia um papel importante na política argentina após o retorno de Perón ao país em 1973. Perón organizou sua vida na Espanha, aproximando-se de quem mostrava maior afinidade ideológica: os franquistas históricos e os falangistas, que compartilhavam suas críticas ao imperialismo dos Estados Unidos. Cercado pela popularidade gerada pelo envio de cereais à Espanha durante seu mandato e pelo respaldo internacional obtido naqueles anos, Perón frequentava alguns círculos de jornalistas próximos ao falangismo ou de militares imbuídos das consignas que levaram à sublevação em julho de 1936. Isso lhe foi útil para alcançar seus objetivos mais imediatos. Alguns dizem que Franco recebeu Perón várias vezes no Palácio do Pardo, a residência oficial do ditador espanhol, para discutir temas de política internacional, a situação na América Latina e o papel do peronismo na política argentina. No entanto, não existem registros oficiais ou documentos que confirmem categoricamente uma reunião entre os dois. É possível que sua comunicação tenha sido através de intermediários ou correspondência, em vez de encontros diretos. Ecos do Terceiro Reich. Conclusões sobre a influência do nazismo na Espanha. Em conclusão, a influência do nazismo na Espanha durante e após a Segunda Guerra Mundial revela uma complexa rede de relações e estratégias que moldaram tanto a política quanto a sociedade espanhola em um período crítico. A simpatia inicial pelo Terceiro Reich e a colaboração de várias formas refletem o alinhamento ideológico da ditadura de Franco com os princípios fascistas, embora a distância política e a evolução da guerra tenham levado a uma relação mais pragmática com o regime nazista. Figuras proeminentes do nazismo como Otto Skorzeny e Otto Remer encontraram na Espanha um refúgio que lhes permitiu evitar a justiça internacional e continuar com suas atividades. A política de asilo e as conexões com certos setores do franquismo
facilitaram a chegada desses indivíduos, criando uma rede que não apenas protegeu os criminosos de guerra, mas também permitiu a influência de suas ideologias no âmbito local. O legado dessas conexões, embora muitas vezes relegado à margem da história oficial, continua sendo um tema crucial para entender o alcance e as implicações da colaboração internacional no contexto do fascismo e da Segunda Guerra Mundial. O exemplo mais significativo da colaboração entre a Espanha e o regime nazista foi a participação da Divisão Azul no Fronte Oriental. Esta unidade não apenas simboliza a aliança ideológica entre o franquismo e o Terceiro Reich, mas também o grau de compromisso que a Espanha teve no conflito. Embora Franco tenha mantido uma posição de neutralidade oficial, a Divisão Azul representou um claro apoio aos esforços de guerra alemães, e suas ações no Fronte Oriental deixaram uma marca na memória histórica de ambos os países. A participação espanhola na guerra, embora limitada em comparação com a de outros aliados do eixo, sublinha a complexa relação entre as ideologias fascistas e o pragmatismo político durante o conflito. No entanto, o final da Segunda Guerra Mundial não encerrou a influência do nazismo na Espanha. As Ratlines foram cruciais para a fuga de numerosos criminosos de guerra nazistas. A Igreja Católica, através de suas redes de apoio e com a cumplicidade de alguns clérigos, facilitou essas rotas de fuga, fornecendo documentação falsa e assistência logística. As Ratlines não apenas demonstram a postura ambígua da Espanha durante o pós-guerra, mas também o papel de instituições estrangeiras na proteção dos criminosos de guerra. A presença de nazistas na Espanha e sua eventual transferência para a América Latina revelam um aspecto menos conhecido do pós-guerra, em que os interesses políticos e a ideologia desempenharam um papel crucial na proteção dos fugitivos. O fato de que alguns dos mais notórios criminosos de guerra, como Josef Mengele e Adolf Eichmann, tenham encontrado refúgio no continente americano através dessas rotas, sublinha o alcance e a eficácia dessas operações. O impacto dessas decisões e ações foi sentido ao longo da segunda metade do século XX. A presença de nazistas na América Latina e a colaboração de alguns países na proteção desses fugitivos contribuíram para uma rede de influência que teve repercussões na política regional e nas relações internacionais. A influência desses fugitivos na América do Sul também reflete como o legado do nazismo se estendeu além da Europa, moldando as dinâmicas políticas e sociais em diversas regiões do mundo. Em resumo, a relação entre a Espanha e o nazismo é um testemunho de como as ideologias extremas podem cruzar fronteiras e como as decisões políticas podem ter ramificações duradouras. A participação da Divisão Azul, a facilitação das Ratlines e o impacto na política latino-americana demonstram a complexidade da interação entre o franquismo e o Terceiro Reich. São, em última análise, um testemunho da relação indissolúvel que a Espanha estabeleceu com a pior ditadura do século XX.